não eram aquelas disciplinas do concurso, ele está solicitando o credenciamento para mais algumas, e ele apresenta aqui o seu currículo Lattes, artigos, participação em eventos, tudo que justificam que ele tem competência, né, e domínio para lecionar essas disciplinas. Foi analisado em departamento, no colegiado pleno, o professor Oswaldo André foi o relator, inclusive, fez uma análise bem minuciosa aqui. Eu também pautei nela para fazer a minha. E atende também a resolução, né, e sobre parecer favorável também à solicitação de credenciamento das disciplinas da graduação do curso de Engenharia de Software ao professor Tiago Luiz Schmidt. Abrimos então para manifestações, e não havendo, abrimos para votação. Os que concordam com o voto da relatora manifestem-se. Aprovado por... Eu já votei. Maioria? Unanimidade. Unanimidade. Obrigado, professora. Seguindo a ordem do dia, processo 22548, interessado Paulo Roberto Fará, assunto também solicitação de credenciamento. Relatora, conselheira Lara. Fabiola, Dalla Bona. Fabiola para ver. Bom, boa tarde. O processo, então, já mencionado, 22548, o interessado, o professor Paulo Roberto Fará, o assunto é solicitação de credenciamento. No histórico, 3/11 foi feito cadastro no SGPE, 16/11 aprovado em reunião do colegiado pleno, com a ata anexa no processo, 18/11 sou designada relatora. O processo, então, trata dessa solicitação de credenciamento do professor para lecionar disciplinas na UDESC. Para análise do processo, utilizou-se a resolução 025/2005 do CONCEP. Neste caso aqui, nesse processo, está sendo credenciado as disciplinas de Introdução à Programação, Programação 1 e 2, Projeto Integrador 1, 2 e 3, Algoritmos e Estruturas de Dados, Modelagem de Banco de Dados, Desenvolvimento de Sistemas para Web, Disciplina Optativa 1 e 2 e Orientação para o Trabalho de Conclusão de Curso. Em análise, observou-se que toda a documentação e condicionantes solicitados por meio da resolução foram apresentados e comprovados respectivamente pelo departamento solicitante, o que possibilita o credenciamento. Diante do exposto, sou de parecer favorável à solicitação de credenciamento do professor Paulo Roberto Fará para as disciplinas listadas no processo. Abrimos então para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Os favoráveis ao voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Professora Lara Fabiana. Dá lá. Bart da segunda. Ah, não, Bart não entrou. Seguindo a ordem do dia, processo 24438/2015, interessada Hilda Valentim, assunto solicitação de licença prêmio, relator, conselheiro Paulo Edson de Lima, com o senhor. Boa tarde a todos. Então, o processo 24438/2015, origem do Departamento de Ciências Contábeis, interessado Hilda Valentim. Assunto solicitação de licença prêmio para o semestre 2016-1. No dia 16/11, o processo 24438 é cadastrado no SGPE. No 18/11, o processo é aprovado em reunião do Departamento de Ciências Contábeis. Em 20 de novembro, sou designado relator. A professora Hilda Valentim solicita o gozo de 90 dias de licença-prêmio, a partir de 7/4/2016. O processo está de acordo com a Lei Complementar 534, de 20 de abril de 2011. O presente processo foi aprovado em reunião do Departamento de Ciências Contábeis no dia 18/11/2015. E nele consta a declaração de professores que assumirão as disciplinas da docente afastado, devidamente assinado pela chefia de departamento, as disciplinas que serão assumidas por um professor substituto que será contratado pela UDESC por meio do processo seletivo. As disciplinas que a professora Hilda ministra são Instituições de Direito e Direito Tributário, ambas com carga horária de 72 horas. Após a análise do processo, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação de licença-prêmio da professora Hilda Valentim para o semestre 2016-1. Abrimos para manifestações. E não havendo, abrimos para votação. Os que
concordam com o voto do relator, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Processo 02778, interessado o professor Fernando Schaeffer, assunto também solicitação de licença-prêmio, relator, conselheiro Paulo. Bom, esse processo 2778, também origem do Departamento de Ciências Contábeis, interessado Fernando Schaeffer. Solicitação de licença-prêmio para o semestre 2016-2. Em 13 de novembro de 2015, o professor Fernando Schaeffer solicita a alteração da data da licença-prêmio, aprovada anteriormente para o período de fevereiro a julho de 2016. Em 20 de novembro, sou designado relator. O referido professor solicita a alteração da data de licença-prêmio, inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2016. Essa solicitação justifica-se pelo fato de o professor ter solicitado a prorrogação do prazo de afastamento para a qualificação docente, por mais 6 meses. O presente processo foi aprovado em reunião do Departamento de Ciências Contábeis, no dia 18 do 11. E nele consta a declaração de professores que assumirão as disciplinas do docente afastado, devidamente assinada pela chefia do departamento. As disciplinas são as seguintes: Ética Profissional, Departamento de Engenharia Sanitária, Contabilidade e Sociedade, Departamento de Ciências Contábeis, Sociologia Urbana, Departamento de Engenharia Sanitária, Filosofia das Ciências, Departamento de Ciências Contábeis, Metodologia da Pesquisa, Departamento de Engenharia Sanitária e Metodologia de Pesquisa Científica, Departamento de Engenharia de Software. Ambas com carga horária de 36 horas cada, e serão assumidas por 4 professores substitutos já contratados pela UDESC. São eles: William Juscelio Guetem, Gregório Leal da Silva, Joyce Danusa Justo e Célio Antônio Sardanha. Após análise do processo, sou de parecer favorável à aprovação da solicitação de alteração da data de licença-prêmio do professor Fernando Schaeffer, do primeiro para o segundo semestre de 2016. Abrimos para manifestações e não havendo, abrimos para votação. Se concordo com o voto do relator, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Obrigado, conselheiro Paulo. Seguindo a ordem do dia, processo 24.290, interessado também professor Fernando Schaeffer, assunto pedido de prorrogação do prazo de afastamento para a qualificação docente. O relator, conselheiro Geraldo Menegaso Varela. Também, boa tarde a todas e a todos, vamos inverter a ordem de todos e todas. Então, processo 24.90/2015, origem por DESC CA e CCO, interessado Fernando Schaeffer, assunto prorrogação do prazo de afastamento para a qualificação docente, e coloquei janeiro a junho de 2016. Histórico, 14/11/2015 o processo foi cadastrado na CPE, 18/11/2015 foi aprovado no projeto pleno do Departamento de Ciências Contábeis, 18/11/2015 foi encaminhado para a direção de pesquisa e ponderação, em 23/11/2015 o processo foi remetido ao conselhado da Secretaria de Ponderação, e em 23/11/2015 foi nomeado o relator do processo. Análise. O presente processo apresenta a solicitação de prorrogação do prazo de afastamento para a qualificação docente para o período de 31/12/2015 a 31/12/2015 a 31/7/2016, o professor Fernando Schaeffer. O motivo para a solicitação da prorrogação é pelo fato do planejamento do professor para a conclusão do doutorado no momento da solicitação do afastamento para o período de 3/8/2015 a 30/12/2015, aprovado nesse Conselho, foi planejado para usufruir o afastamento para qualificação em 5 meses e depois usufruir de 2 licenças-prêmio, 6 meses, para concluir a tese de doutorado. Justifica o professor que a opção por essa ordem e pelo curto período de afastamento pela qualificação docente se deu a fim de possibilitar que outros professores usufruíssem de afastamento para qualificação em 2016. O professor relata que, no momento da solicitação, o professor e a direção de pesquisa e pós-graduação não tinham ciência que o artigo 10º da Resolução 056/2010, CONSUNE, prevê que, abre aspas, o professor deverá ressarcir ao UDESC todas as despesas e valores percebidos
a título de vencimento e demais vantagens durante o período de seu afastamento, bem como eventuais gastos efetuados pela UDESC relativos ao concurso, ao curso ou programa, acrescidos na forma da lei de juros e atualização monetária, quando, reticência, b. não concluir o curso ou programa até o prazo final de seu afastamento, quando imediatamente iniciar-se-á o devido ressarcimento. Fecha aspas. Vale ressaltar que esta justificativa não se aplica, pois a resolução existe e está disponível para acesso na Secretaria dos Conselhos e na internet, e temos o dever de conhecê-la. O professor, na sua justificativa, expressa que a UDESC não será onerada pela contratação de professores no período de prorrogação, pois já estava previsto e aprovado o gozo de licença-prêmio, período que o professor irá utilizar para o término da tese de doutorado, e as disciplinas do professor foram assumidas por outro professor docente no período das licenças que o professor tem direito. Neste ponto, faço um questionamento. No período solicitado para a prorrogação de prazo, o professor poderá usufruir do gozo de suas licenças-prêmios ou deverá usufruir após o término de seu afastamento para capacitação? Foi o que pediu aqui a prorrogação do prazo. Então, vai manter os professores contratados por mais seis meses. Né? Então, aí fica o questionamento. Analisando a documentação apresentada, constata-se que o processo contém todos os documentos para a prorrogação que a resolução exige, embora o artigo 8º, parágrafo 3º, expressa que, abre aspas, o pedido de prorrogação do prazo de afastamento deverá dar entrada na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação até 60 dias antes do prazo de afastamento. Fecha aspas. O professor teve parecer favorável no departamento, o processo teve parecer favorável no departamento de origem e foi analisado na direção de pesquisa e pós-graduação. Desta forma, entende este relator que é justa a solicitação do professor para prorrogar o prazo de conclusão do doutorado, pois o professor utilizou-se de boa índole quando solicitou afastamento por um período de aproximadamente 5 meses, baseando-se que poderia concluir a tese no período de suas licenças-prêmio, e assim liberar a vaga para que outro professor pudesse solicitar afastamento para qualificação, uma vez que o centro precisa qualificar o corpo docente dentro do prazo estipulado pelo consumo. Então, nós sabemos que nós temos direito a 3 anos de pedido para afastamento. E o professor Fernando, pensando no momento ali, ele solicitou 5 meses apenas, para depois utilizar mais 6 meses da licença-prêmio dele, que ele teria direito, para concluir esse doutorado. Talvez um pouquinho, na minha opinião, de equipe, pudesse ter invertido a coisa, feito pedido de licença depois do afastamento, ele não teria esse problema, né? Mas é justo que o centro apoie esse pedido, na minha opinião, de reposição, uma vez que ele está já na fase de conclusão e só falta acertos finais na tese dele. E devolver dinheiro num ponto desse aí, para um equipe, de repente, desse porte, né, seria, se Deus tivesse nesse fato, ele ficaria muito triste. Então, voto do relator. Diante do exposto, sou de parecer favorável à prorrogação de prazo para a qualificação docente para o período de janeiro a julho de 2016 do professor Fernando Schaeffer. Na verdade, o período é 31/12/2015 a julho de 2016. Só que eu coloquei aqui no meu parecer janeiro a julho de 2016, porque eu também colocou aqui na capa, e eu coloquei ele aqui. Então, se eu puder alterar aqui o período, depois ao parecer aqui, em vez de colocar janeiro começa dia 1º, e daí no dia 31 ele estaria sem esse processo. Então, se ele pede aqui dia 31/12, na questão dele, 31/12/2015 a 31/7/2016. E eu, na hora de fazer o relato, eu basei aqui no capa, e daí me equivoquei. É porque então, a gente também não sabia na hora lá. Peço aqui a permissão para mim alterar 31 de dezembro de 2015 a julho de 2016, né? 31/7/2016. Abrimos para manifestações. Eu me inscrevo. Bom, quanto a essa questão do Fernando, né, inicialmente
a intenção dele realmente sempre foi utilizar a licença-prêmio para terminar o doutorado, e aí surgiu a novidade de que ele teria que, né, dentro do período regular de afastamento, apresentar os resultados, diploma e etc. Então, ocorre que pensamos que a pró-reitoria poderia abrir uma exceção ao Fernando, ou seja, permitir que ele então não tivesse que reingressar, né, ou entrar com esse pedido de prorrogação, e que eles pudessem dar a ele um prazo, né, para fazer a defesa, um prazo um pouco mais esticado, mas eles foram categóricos em que a resolução tem que ser obedecida e que o caminho seria o pedido de prorrogação sem qualquer outra alternativa. Tá certo? Então, ele surgiu como única forma de que o professor Fernando pudesse terminar esse doutorado, que já está na reta final, né, e não fosse prejudicado por esse equívoco, seria então entrar com um pedido de prorrogação. Então, esse pedido, quando chegar na pró PPG, ele vai ser dado o devido encaminhamento, porque o reitor está ciente desse fato, tanto quanto a Joyce também, que é a técnica responsável pelo encaminhamento dos processos, né? Então, está tudo acertado. Abrimos então para votação. Os que concordam com o voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Seguindo a ordem do dia, processo 25043, interessado Oswaldo André Furlaneto Rodrigues, assunto pedido de transferência de docente, relator Sérgio Maria. Só para esclarecer para todos os presentes, a gente tem uma reserva para o auditório, vão iniciar bancas do curso de engenharia sanitária, por isso que a gente está agilizando para deliberar o auditório para o pessoal que vai defender as bancas. Tá? Então, mas esse é um relato e meia hora eu termino. Tranquilo então. Perfeito, então não vai ter atrasos. Sim. Boa tarde. Bom, processo 25043, interessado, professor Oswaldo André Furlaneto Rodrigues, e trata da solicitação de remoção do professor do SEAD. Está pedindo. Da análise do interessado, na verdade o processo aqui acaba acontecendo dia 22/11, né? Tudo mais. Interessado, o professor Oswaldo André Furlaneto Rodrigues, apresenta solicitação de remoção para um dos centros do campus 1 da UDESC, situado em Florianópolis, cujo motivo principal apontado é a necessidade de estar próximo aos pais que se encontram com problemas de saúde. O pedido encontra amparo legal no Regimento Geral da UDESC, Resolução 44/2007, consune, artigo 193, onde diz que toda remoção ou transferência de professor deve ser aprovada nos departamentos de origem e destino. Sobre esse assunto, o Estatuto da UDESC, Decreto 4.184/2006, em seu artigo 102, estabelece que é permitida a transferência de docente entre departamentos, desde que requerida pelo professor, foi feito, né, com aquiescência dos departamentos envolvidos e homologação dos centros, dos conselhos de centro, mantendo-se o nível já atingido na carreira e observados os interesses de ensino, pesquisa e extensão. Um dos requisitos exigidos é a manifestação do interessado, cuja mesma importa no processo, bem como consta sua portaria de homologação de estágio probatório. Outro item que deve ser considerado refere-se a observar o interesse de ensino, da pesquisa e da extensão. Nesse quesito, há possibilidades claras de atender esse requisito, pois o centro tem o mesmo, né, tem formação em educação física, e no campus 1 há o CEFID, onde são oferecidos cursos em que a formação do interessado se encaixa. O professor atualmente está lotado no Departamento de Engenharia de Software, campus Ibirama, e solicita transferência para algum centro do campus 1. Para que todo o processo seja concluído, necessita da aprovação do Departamento de Origem e de Ensino, bem como nos respectivos conselhos de cada centro. Nesse momento, há somente a aprovação no Departamento de Origem, e com esse pedido o interessado solicita também o centro de origem do SEAD, que é um dos passos da origem para ser feito. Restando ainda a sequência do processo, a aprovação do departamento e centro de destino. Por fim, cabe ressaltar que, conforme prevê o artigo 28, inciso 17, é atribuição do reitor expedir e fazer publicar atos administrativos de remoção, que somente será feita após a anuência dos respectivos departamentos e centros envolvidos.
Nada mais colocar, segue meu voto. Eu faço ao exposto acima, sou favorável à solicitação de remoção do professor Oswaldo André Renato Rodrigues. Abrimos para manifestações. Em não havendo, abrimos para votação. Os favoráveis ao voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Maioria. Por maioria. Por maioria. Buenas. Sendo que nada temos mais para hoje, e para não matar do coração quem está esperando para ir para a banca, encerramos. Se a gente ficar paciente, será que fica mais tranquilo? Eu acho que não. Então, todos aprovados. Com pedido de vista, senhor Para a da professora Marinês, só para ajustar aqui o texto. Na próxima reunião vamos entregar, temos que entregar o Tem que entregar, não registro, né? Só que o Thiago já não entregou, o David já não entregou nada da parte dele lá, que era de informação, né? Ele é sempre um. Pois é. Vamos. A reunião vai ser no dia 17. 17. Vai se defender hoje? Vou. Boa sorte. Obrigada. Pelo menos tem que ser pelo menos uns 3, 4 dias antes, assim, para Mandar para todo mundo. Numerológico. Estavam 15 minutos atrasados. Obrigado pela presença. Deixa eu masticar aqui, normal vai.